Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que, olha, parece um paradoxo. De um lado, o Brasil, né, se preparando para ser o centro do mundo, sediando a COP30 em Belém. Bem no coração da Amazônia. É a imagem de um país líder na pauta do clima. Exato. Mas aí do outro lado, a poucos quilômetros da costa, tem uma pressão assim gigantesca para começar a explorar uma nova fronteira de petróleo. Uma fronteira que pode ser enorme. Então a nossa missão hoje, usando como base uma reportagem do jornal francês Libération, é justamente tentar entender essa contradição. Como é que o anfitrião da cúpula do clima pode ser, ao mesmo tempo, um mais novo candidato a gigante do petróleo? Pois é. E o que a matéria revela é que essa é a tensão clássica do nosso tempo, sabe? Principalmente para as nações do sul global. É esse conflito entre a urgência das metas climáticas E a busca por dinheiro para financiar o desenvolvimento. Exatamente. Então vamos mergulhar nos detalhes dessa política de duas faces, explorar os argumentos, os riscos e, claro, o jogo político que acontece por trás de tudo isso. Certo, vamos começar pelo mapa. O epicentro de toda essa discussão tem um nome, né? Margem Equatorial. Isso. A reportagem descreve como uma nova fronteira offshore. É uma faixa que vai do Amapá até o extremo nordeste da costa. E as estimativas são, assim, absurdas. Falam em 16 bilhões de barris de petróleo. É muita coisa. É uma escala que muda o jogo. E é importante entender que isso não acontece do nada. Tem um contexto regional muito forte. Ah, sim, os vizinhos. Exato. A Guiana e o Suriname estão, prosperando com descobertas de petróleo a 50 quilômetros da nossa fronteira. ExxonMobil já está lá explorando pesado. Então existe uma corrida pelo petróleo acontecendo ali na porta de casa, basicamente. Sim. E o Brasil se vê naquela decisão. Ou a gente participa, ou a gente fica de fora só olhando. E a reportagem até cita uma frase do presidente Lula de que não se pode jogar essa riqueza no lixo. Faz sentido dentro dessa lógica. E a posição oficial da Petrobras é que são apenas pesquisas. Certo? Pesquisas para verificar a presença de petróleo. Mas, na prática, todo movimento político aponta para a exploração. E é aqui que a história fica, nossa, muito mais complexa. Porque essa região não é um oceano qualquer, vazio. De jeito nenhum. A margem equatorial abriga um ecossistema que é único e, pelo que a reportagem diz, pouquíssimo conhecido. Eles mencionam um recife de coral imenso descoberto só em 2016. Isso é impressionante, né? Espera aí, 2016... A gente está falando de menos de uma década, descobrir um ecossistema gigante e já se fala em perfurar do lado. É exatamente isso. E não é um recife qualquer. Ele sobrevive com pouca luz, alimentado pelos sedimentos do rio Amazonas, é o único no mundo. E tem mais. O quê? Ali também fica o maior manguezal contínuo do planeta. Manguezais são berçários para a vida marinha, protegem a costa. Ou seja, um vazamento de óleo ali seria uma catástrofe de proporções que a gente nem consegue medir direito porque a gente nem conhece o ecossistema direito. Exatamente. É por isso que os ambientalistas defendem o princípio da precaução. Na dúvida, não mexe. A reportagem cita a Sueli Araújo do Observatório do Clima. Sei. O grupo dela entrou com uma ação na justiça para anular a licença da Petrobras. E ela usa uma palavra muito forte. Ela chama a iniciativa de sabotagem da COP30. Sabotagem. É uma palavra calculada, né? Com certeza. É para enquadrar o debate não como desenvolvimento versus meio ambiente, mas como Brasil versus Brasil. O Brasil contra as próprias promessas. E tem um acadêmico que reforça isso, né? Um tal de Sérgio Barcelos. Isso, ele é bem direto. Ele diz que, com essa decisão, o Brasil vai ter muita dificuldade para cumprir os compromissos do Acordo de Paris. E só para a gente lembrar qual é a promessa brasileira. A promessa é reduzir as emissões líquidas em 59% até 2035. Abrir uma nova fronteira de petróleo parece remar na direção oposta. Claramente. Mas a reportagem indica que isso não é só uma decisão técnica. Tem um jogo político muito pesado por trás. Ah, sim. Sempre tem. Eles mencionam uma ofensiva do clã Bolsonaro e até uma pressão externa, do Donald Trump. Eu confesso que de início não entendi muito bem essa conexão. É uma ótima pergunta. O que a reportagem argumenta é que essas pressões, tanto internas quanto externas, criaram um ambiente perfeito para o discurso de soberania nacional.
Ah, Carta da Soberania. Exato. A ideia de que ninguém de fora vai dizer o que o Brasil deve fazer com seus recursos. E aí a exploração do petróleo vira mais do que um projeto econômico. Vira um símbolo patriótico. Precisamente. E isso se conecta direto com a política em Brasília. A possibilidade de royalties do petróleo está mobilizando a classe política do Norte, que são estados mais pobres. E a matéria aponta um nome central nisso, né? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele mesmo. Como ele é do Amapá, um dos estados da margem equatorial, ele virou o grande articulador dessa causa no Congresso. E é aí que a reportagem sugere que rolou um acordo de bastidores. Uma troca de favores, basicamente. Pode explicar melhor. Olha, a cronologia é bem sugestiva. O lobby do agronegócio aprovou uma lei que flexibilizava licenças ambientais. Lula vetou as piores partes. Ok. Derrubar esses vetos seria uma derrota enorme para o governo. Quem controlava essa pauta era o Alcolumbre. Ele segurou a votação, adiou. E pouco tempo depois... A licença da Petrobras avançou. Exatamente. A leitura do jornal é que ele foi recompensado por adiar uma possível derrota do governo. Nossa, é impressionante como uma decisão com impacto global pode depender de uma negociação de corredor em Brasília. E isso nos leva ao argumento final do governo para tentar justificar tudo isso. Em um evento pré-COP, o Lula deu um discurso que foi assim a síntese do paradoxo. O que ele disse? Primeira frase é que todo mundo queria ouvir. A Terra não pode mais sustentar um modelo baseado em combustíveis fósseis. Perfeito. Discurso de anfitrião da COP. Mas logo em seguida, ele apresentou a solução polêmica. Ele disse que direcionar uma parcela dos lucros do petróleo para a transição energética continua sendo um caminho viável. É a tese de usar o dinheiro do problema para financiar a solução. Isso é pragmatismo ou uma contradição perigosa? Esse é o grande debate. Alguns países, tipo a Noruega, fizeram isso. Usaram o dinheiro do petróleo para investir pesado em renováveis. Mas a Noruega é a Noruega, né? Exato. Instituições fortes, um país rico. Em outros lugares, essa promessa se perde. O dinheiro alimenta a corrupção e acaba adiando a transição. É como tentar apagar um incêndio usando gasolina para abastecer o caminhão dos bombeiros. Uma analogia forte. E essa ideia fica ainda mais complicada quando a gente lembra que o petróleo não é o único problema ambiental do Brasil. Amogismo. A reportagem traz um dado alarmante sobre desmatamento. Apesar do ritmo ter diminuído na Amazônia, o que é uma boa notícia, tem um mais. Tem um grande mais. O especialista Sérgio Barcelos alerta que, como não há uma política de restauração, a área total desmatada continua crescendo. Ou seja, a gente desmata mais devagar, mas a ferida na floresta continua aumentando de tamanho ano após ano. Exatamente. E os números são concretos. Mesmo com a redução, quase 5,8 mil quilômetros quadrados de floresta foram perdidos entre 2024 e 2025, principalmente para queimadas. A pressão sobre os ecossistemas continua imensa. Estou resumindo a nossa análise. Não é uma simples hipocrisia, é mais complexo. Eu diria que o que a reportagem revela é uma estratégia de sobrevivência, tanto política quanto econômica. É usar a carta do petróleo para financiar a transição, para gerar recursos e para neutralizar adversários políticos. É um jogo de risco altíssimo. Um cabo de guerra, então, entre o discurso da COP30 e a realidade econômica. Entre a riqueza que está debaixo do mar e a riqueza ecológica que já está ali, na superfície, para todo mundo ver. Perfeitamente colocado. É o dilema global acontecendo na costa da Amazônia. E para a gente fechar com uma reflexão, a reportagem foca muito no governo, nos políticos. Mas e o papel de uma empresa como a Petrobras? Fica a pergunta. Uma estatal, cujo negócio principal há décadas é extrair combustível fóssil, pode genuinamente liderar uma transição energética? Ou a sua própria natureza, a sua própria cultura, a tornam um obstáculo estrutural aos objetivos que o seu país, anfitrião da COP, agora defende?